Hoje o canal Barbacena Online traz uma entrevista com a doutora Juliana Heidenreich. Ela é médica ginecologista obstetra, professora da Faculdade de Medicina, atuando com seus alunos no ambulatório de pré-natal alto risco. É também plantonista na maternidade da Santa Casa de Misericórdia. Doutora Juliana, seja bem-vinda ao nosso canal no YouTube do Barbacena Online, da Rádio Sucesso, que tem o apoio também da Associação Médica de Barbacena, e já gostaria, dando as boas-vindas, fazer logo a primeira pergunta. Quais são os riscos de se contagiar com Covid-19 na gravidez? Olá, Ricardo. Olá, ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre coronavírus e a gestação, então. Então, Ricardo, as grávidas, elas foram incluídas no grupo de risco, as grávidas e as puérperas, principalmente até 2 semanas pós-parto, porque a mulher, nessa fase, ela é considerada imunocomprometida, ou seja, a imunidade ela é prejudicada pela própria fisiologia da gravidez. Isso a torna mais suscetíveis a infecções no geral, não só pelo coronavírus, mas infecções no geral, e essas infecções elas podem ter desdobramentos mais graves. Então, a gente quer evitar a todo custo que ela se contamine com um vírus tão novo, que a gente ainda não conhece bem a fisiopatologia, a gente ainda não conhece bem como ele age no organismo dessas mulheres. Em relação à transmissão para o bebê, a gente pode dar uma certa tranquilidade para elas, porque até o presente momento os estudos não indicam que seja possível transmitir de mãe para feto intrauterino. Os casos em que acontecem infecção do recém-nascido, aparentemente pode ter sido dado ao nascimento ou logo depois do nascimento, mas não uma transmissão vertical, como a gente chama nesses casos. Certo. Agora, nessa situação, né, quais os cuidados extras que uma gestante deve tomar nesse período aí de isolamento social? Olha, Ricardo, ela vai receber as orientações que a população em geral está recebendo, deve tomar os mesmos cuidados, a lavagem rigorosa das mãos, a asepsia das mãos com muita frequência, evitar de colocar a mão mucosa, olhos, nariz e boca. Essa paciente ela deve manter o isolamento social, o distanciamento social. Se pedir alguma mercadoria em casa, tomar o cuidado de tirar a embalagem externa, jogar fora, higienizar essa mercadoria antes de guardar. Se possível, fique em casa. Se não for possível, às vezes uma consulta, um exame, use a máscara, tome o distanciamento de pelo menos 2 metros das outras pessoas e evite a todo custo contato com pessoas com sintoma de gripe. Né? Em relação às consultas de pré-natal, elas devem ser mantidas, a critério, né? Cada médico, cada obstetra vai orientar seu paciente, mas a depender da idade gestacional e da história clínica dessa paciente, elas vão ser semanais ou mensais, ou até pode ser postergado um tempo um pouquinho maior. Em relação aos exames, alguns vão poder ser postergados, outros, como por exemplo o ultrassom morfológico, que a gente tem um período certo para fazer, entre 20 e 24 semanas, esse, por exemplo, não pode ser adiado. Então, vai ter que ser discutido caso a caso com o seu médico assistente. Mas nesse caso aí, certamente passando pelo atendimento médico, vai ser analisado. Sim. Agora, me diz uma coisa, imaginemos, né, que uma mulher grávida apareça, então, com os sintomas de Covid-19. A partir daí, o que ela deve fazer? Ela deve sair, procurar, ligar para... Qual é o procedimento, nesse caso específico, de uma mulher grávida? Sim, é importante a gente frisar que a gente quer evitar a todo custo que essa paciente procure, no primeiro momento, os pronto-atendimentos, que são lugar de grande circulação de pessoas e grande chance de contaminação, de infecção com vírus também. Então, a gente orienta sempre que essa paciente entre em contato com o seu médico assistente, clínico ou obstetra, para fazer uma avaliação mesmo desses sintomas. Se a gente pode fazer uma observação domiciliar, ou se a paciente apresentar já sinais de gravidade, falta de ar, desidratação, essa paciente vai ter que ser analisada mesmo para ver se vai internar ou se a gente pode manter essa observação domiciliar. Às vezes, pacientes também que apresentem quadros leves, mas que tenham comorbidades, aquela paciente que cardiopata, tem algum problema pulmonar, as imunodeprimidas, por exemplo, tem lúpus ou diabetes, a gente precisa avaliar caso a caso, mas sempre entrar em contato com o médico antes de procurar
a urgência. Evitar até sair de casa antes de qualquer outra situação, até que o médico determine como fazer e o que fazer. Claro, isso é perfeito. Até essa colocação serve, inclusive, para todas as mulheres, todas as pessoas que tenham os sintomas da Covid-19, que evitem procurar aglomerações, os pronto-atendimentos, até que se tenha um aviso para a vigilância epidemiológica e eles vão tomar as providências necessárias. Doutora, uma vez estando testado e comprovado que a pessoa está contaminada, que a grávida está contaminada com a Covid-19, ela vai ficar em isolamento em casa, como a senhora disse, ou, se for o caso, também ser internada. Existe alguma coisa a ser feita, né, nesse período, enquanto ela estiver apresentando os sintomas da doença, estando já testada para a doença, ou o tratamento é normal? Na verdade, os cuidados e o tratamento são os mesmos. O que a gente vai aumentar é a observação em relação a essa paciente, que, como a gente já falou lá no início, ela é uma grávida, ela tem imunidade, vai trabalhar de uma maneira diferente do que da mulher não grávida, então a gente tem que prestar mais atenção se, por acaso, aparecerem sinais de gravidade. Entendo. Agora, nasceu o bebê, né? Após o nascimento, quais os cuidados que os pais devem ter com o bebê, os sinais que os pais devem ficar atentos a respeito do recém-nascido, a partir do momento em que ele já voltou para casa e, né, está com pai e mãe em casa, se tiver alguma coisa ligada à Covid-19? Então, é importante a gente deixar bem claro que as crianças e os bebês, eles geralmente são assintomáticos. E quando eles apresentam algum sintoma, às vezes vai ser de uma forma muito leve. Então, na maioria dos casos, isso passa desapercebido, tá? Mas os pais devem ficar atentos e fazer o contato com o pediatra sempre que existir algum sinal de infecção, não só por coronavírus, mas alguma infecção que esteja prejudicando a saúde desse neném. Quando o neném estiver mais quietinho, quando aquele neném começar a mamar, mamava bem, depois começa a mamar mal, se apresentar febre, se ficar mais molinho, isso tudo tem que ser comunicado ao pediatra. Entendo. Até a senhora falou agora de amamentação e é importante essa pergunta nesse contexto também. Uma vez que a mãe esteja amamentando a criança e comece a ter os sintomas e, inclusive, seja testada positivamente para o novo coronavírus, quais são os casos, o que deve ser feito a partir de então? Continua amamentando? Para? Sim, a amamentação ela deve ser continuada. Tá? Os estudos, eles comprovaram que não existe, o vírus não passa para o leite materno e, pelo contrário, parece que ele tem até um efeito protetor contra o coronavírus. Então, ela deve continuar amamentando sim, mas tomar cuidado redobrado com a questão da higiene das mãos, então se higienizar bastante antes de cada amamentação e usar sempre a máscara. Claro. Uma última pergunta para a gente encerrar nossa entrevista, doutora. No caso da mulher grávida, ela procurando atendimento, procurando fazer tudo correto e tudo, o que a senhora sugere? O parto normal ou o parto, a cesárea, nesses casos aí de Covid-19? O que é melhor? Qual é a indicação hoje? Na verdade, pelo coronavírus em si, a gente não pode interferir na via de parto. Então, se é uma paciente que está contaminada, mas que está em bom estado geral, com sintomas leves, às vezes já teve 2, 3 partos normais anteriores, não justifica que a gente faça uma cesárea por conta disso. Então, tomar os cuidados que a equipe médica toda deve tomar durante a assistência desse parto para a paciente e para a própria equipe médica, e pode ser realizado o parto normal, sim. Existem alguns casos em que a paciente realmente começou a apresentar sinais de gravidade, né? E aí o parto teve que ser antecipado, foi feito uma cesariana. Então, assim, vai variar mesmo de cada caso, de como está a manifestação dos sinais e dos sintomas, mas não tem via de parto obrigatória. Tem que ser avaliado cada caso. O principal é que ela procure ajuda médica o mais rápido possível em todas as circunstâncias, não só quando tiver algum sintoma da Covid-19, mas, na forma geral, até a gravidez
exige, na verdade, que ela procure sempre orientação médica, não é? Isso, exatamente. A gente sempre tem que estar em dia com os nossos dias com pré-natal, e a gente, né, tá aqui para justamente para isso, para dar o maior suporte e apoio que a gente puder. É claro. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista hoje conosco aqui no portal Barbacena Online, com o apoio da Associação Médica e da Rádio Sucesso, em que a gente vem levando para a população de Barbacena e de toda a região informações sobre como se portar nesses períodos aí de isolamento social, de pandemia, de como cuidar da própria saúde também. Muito obrigado, doutora. E a gente, numa outra oportunidade, gostaria de ter a senhora de novo conosco aqui, mais uma vez sendo entrevistada. Ok, eu queria parabenizar pela iniciativa e me colocar mesmo à disposição. Eu espero ter ajudado aí com algumas informações. Obrigado, doutora. Obrigada.